Vamos lá, então, a gente vai ver, vai ver hoje matrizes e os sinais elétricos, que é o conteúdo da aula 2 do material do CEDERJ, tá bom? As formas de onda e os sinais elétricos. Então, matrizes vocês já estudaram, a gente só está revendo, né? Certo? Eu tenho aqui uma matriz A, aí J, M por N. Esse M significa o número de linhas e N o número de colunas. Linha na horizontal e colunas na vertical. E esse A e J simboliza a posição do elemento dentro da matriz. Então, se o elemento é a linha 1, coluna 1, né? Então, primeira linha, primeira coluna, esse elemento vai estar nesta posição aqui. Então, quando aparecer desta forma, IJ representa a posição do elemento dentro da matriz, tá bom? Os efeitos aí sonoros. Uma matriz quadrada de ordem N. Então aqui eu tenho uma matriz de ordem 3. Né? Ordem 3 porque tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então não precisa dizer 3 por 3, é só ordem 3. E aí já significa que tem 3 linhas e também 3 colunas, certo? Aqui em matriz a gente precisa saber qual é a diagonal principal e a secundária, né? Diagonal principal é esta aqui, diagonal direita, tá aqui, certo? Diagonal principal, e à esquerda a diagonal chamada secundária. Para achar determinante relacionado a isso. Desculpa, eu tenho o que tirando aí. Foi? Oi? É o efeito da aula. É o efeito do slide. Você tava. Jogar aqui do lado. Com as crianças aqui. Gente do Rio de Janeiro tá achando que é bala perdida. Eita onda. Por isso que eu falei, ó, os efeitos. Essa foi boa, hein, Batata? Então era um videogame aí, bala perdida. Então, diagonal principal, esta diagonal à direita, e a secundária, esta outra aqui à esquerda, tá bom? Aqui nós temos uma matriz. Observe que só tem valores diferentes de zero na diagonal principal. Então, o nome dessa matriz ela é chamada de matriz diagonal, certo? Por quê? Porque acima da diagonal principal e abaixo dela só tem zeros, tá bom? Então, aí são matrizes diagonais. Por quê? Porque acima e abaixo da diagonal principal os elementos são nulos. Quando a matriz na diagonal principal for formado apenas pelo número 1, essa matriz é chamada de matriz identidade, certo? Então tem uma matriz de identidade de ordem 2, 2 linhas, 2 colunas, e de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Ou seja, é um caso particular da matriz diagonal, né? Onde tem valores apenas na diagonal principal, certo? Essas matrizes eu coloquei para a gente observar qual delas a gente chama de matriz nula. Obviamente é aquela que todos os seus elementos são iguais a zero, certo? Então, matriz nula, todos os elementos iguais a zero. Aqui eu tenho uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, por isso 2 por 3.
2 linhas, 3 colunas. E aqui uma matriz de ordem 2, 2 por 2, né? Então 2 linhas, 2 colunas, matriz de ordem 2. Tô indo muito rápido, gente? Estão captando aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Sim, sim. Aqui tem uma matriz do tipo 1 por n. No lugar desse 1 é um m, né? M por n. Esse m é o número de linhas. Então, o número 1 está no lugar do m. Isso significa que é uma linha podendo ter aí várias colunas, certo? Então, essa matriz é chamada matriz de linha, ou matriz linha, porque tem apenas uma linha. Então, aqui eu tenho uma matriz com apenas uma linha e 4 colunas. Então, matriz de linha de ordem 1 por 4. Uma linha, 4 colunas. Matriz do tipo m por 1. O 1 está no lugar do n e n representa coluna. Então, é uma matriz com uma única coluna. Então, eu tenho aqui uma matriz com 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. Então, matriz, coluna. 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Alguém já jogou Atari aí? Já ouviu falar que teve esse jogo? Já ouviu falar o quê, rapaz? A nossa época era Atari. Aqui a pergunta é, segundo a sua intuição, separe as matrizes abaixo em 2 grupos, matriz linha e matriz coluna. Então, linhas é aquele que só tem na horizontal, né? Uma única linha. E coluna, aquele na vertical. Então, esses aqui são matriz coluna. Do que nós vimos aí, qual é a matriz nula aí? A, B, C, D, E ou F? Matriz nula. Matriz nula é a B, né? Isso, perfeito. Todos os elementos são nulos, então matriz nula. Matriz identidade. E. Concordam? Que a letra é? Sim. Então, matriz identidade é aquele em que todos os elementos da diagonal principal valem 1. Né? Matriz linha. Letra A, perfeito. Só tem uma única linha. E matriz coluna? F. F. Perfeito. Uma única coluna. Certo? Então tá aí cada uma delas. Depois eu vou enviar em PDF para vocês. Se preocupem não. Aqui ele quer que determine x e y de modo que a matriz abaixo seja uma matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É que só tem um na diagonal, não é isso? Isso. A diagonal principal seja 1 e o resto seja 0. Isso. Então, a gente vai fazer x ao quadrado mais 3x mais 3 igual a 1. X ao quadrado menos x menos 5 igual a 1. Porque esses elementos aqui tem que ser 1, né? Não é isso? Então, isso tudo aqui equivale a 1. Igualar isso aí, né? Pode também igualar esses termos aí, você corta x2. É, que vai ser igual a 1, né? Tem que ser iguais entre si. Isso. Igual a 1, né? Igual a 1. Já corta x2 e tal. Isso. Nesse outro caso, qual o valor de x na matriz abaixo para que ele seja nula? Matriz nula é aquela que em todos os elementos são 0. Então a gente vai fazer x ao quadrado menos 1 igual a 0.
x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero também, certo? Então, fica como exercício para vocês depois tirarem dúvida aí, quais seriam as respostas, tá bom? Então, lembre identidade, diagonal principal 1 e matriz nula, todos os elementos iguais a zero. Como ele quer o valor de x, então x ao quadrado menos 1 igual a zero, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Eu já adianto que aqui esse x vai ser 1, né? Ó, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2, 2 menos 2, 0. Então, esse x aqui é 1, um dos valores, certo? Agora a gente tem soma e subtração de matriz. Eu tenho uma matriz quadrada, porque é quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? É uma matriz de ordem 2. Vamos somar os elementos, certo? Da matriz A com a matriz B. Somar os elementos da matriz A com a matriz B, a gente tem que somar apenas os que estão na mesma posição. Primeira linha da matriz A com a primeira linha somada da matriz B. Elemento da segunda linha, primeira coluna da matriz A com elemento da segunda linha, primeira coluna da matriz B. Então, sempre, né, a mesma posição, linha e coluna. Então, 1 mais 5, primeira linha, primeira coluna, 1 mais 5. 3 mais 7, segunda linha, primeira coluna. 2 mais 6, primeira linha, segunda coluna. E 4 mais 8, segunda linha, segunda coluna. Então, somando, 1 mais 5, 6, 2 mais 6, 8, 3 mais 7, 10, 4 mais 8, 12. Né? É uma das questões da D1, né? É a soma de matrizes. Então, tem que pegar os elementos da mesma posição, mesma linha, mesma coluna. Assim, na subtração, a mesma coisa. Vamos só trocar o sinal aqui, que é positivo, né? Fica negativo e faz a diferença, certo? Perguntas, dúvidas? Não. Agora eu tenho um produto de duas matrizes, A e B. A gente vai fazer o quê? Vai pegar a primeira linha, primeira linha da matriz e vai multiplicar 1 a 1 com a primeira coluna da matriz B, certo? Então, vejam aí como é que fica, né? 1 vezes menos 1 e 2 vezes 4. 1 vezes 3 mais 2 vezes 2. A segunda linha agora, com a primeira coluna, 3 vezes menos 1 e 4 vezes 4. E a segunda linha com a segunda coluna, 3 vezes 3 e 4 vezes 2. Fazendo essas continhas, achamos aí o produto da matriz A com relação a B, certo? Se eu inverter B vezes A, não bate igual. Não é o mesmo que fazer 3 vezes 5, 5 vezes 3. Então, essa propriedade A vezes B, B vezes A, não é verdade para o produto de matrizes. Tá bom? Então, se eu fizer B vezes A, né, vai dar essa matriz aqui, ó, linha 8, 10, e segunda linha 10, 16. Observe que são diferentes, ó. A vezes B deu essa matriz quadrada e B vezes A dá essa matriz aqui, certo? Então, elas não têm a propriedade comutativa,
né? Não tem a propriedade comutativa. E para finalizar essa parte de matemática, temos aí o determinante, certo? Então, como é que a gente calcula o determinante dessa matriz quadrada? Estão lembrados como é que acha o determinante? Não? Quem lembra aí? Eu faço, tem outra maneira de fazer, mas eu faço repetindo a primeira coluna e a segunda coluna. E traço depois as diagonais principais. Ó. Então essa é uma diagonal principal. Aqui nós temos outra diagonal principal. Eu só aprendi assim, como é outra forma? É, Se for trabalhoso. eles Eu acho mais enrolado, acho que essa aí a que vocês já aprenderam, né? Tem outra forma de colocar aqui, repetir esse valor aqui em cima e esse de cima aqui embaixo. É alguma coisa assim, né? E faz a diagonal, mas eu honestamente não estou lembrado não. Mas esse é o que a gente usa, né? E aqui a diagonal secundária, né? Diagonal secundária, certo? E aí a gente multiplica agora os valores, né? 1 vezes menos 9 vezes 1 dá menos 9. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 3, 90. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 2, 84, com sinal ao contrário, porque aqui é menos 7, certo? Agora diagonal secundária. Temos aqui 6 vezes 9, 54, vezes 3, 162 negativo. 1 vezes 6 vezes 2, aqui dá 12. 5 vezes menos 7, menos 35. Confere? Então, como é que a gente acha o determinante? Vamos somar isso aqui. Quanto é que dá essa soma? 90 menos 84 dá 6. 6 menos 9 dá menos 3. E essa soma aqui dá quanto? Pronto, agora a gente faz o que? A diagonal principal, menos 3, menos a diagonal secundária. Subtrai com a secundária. Deu para relembrar aí? Deu, né? Eu só pulei etapas porque geralmente o professor multiplica e coloca menos 9, mais 90, menos 84. Aí quando vai para a secundária já coloca o valor negativo e subtrai, né? Menos 162. Então vocês vão ver assim, ó. Certo? Eu só pulei etapas. Tá bom? Dá no mesmo. Deixa eu salvar aqui. Então, sinais e formas elétricas. Observem nessa figura que eu tenho a tensão em volts com relação ao tempo em segundos, né? Eu tenho a forma de uma onda senoidal, tenho a forma de uma onda quadrada e tenho a forma de uma onda triangular. Tem ainda a forma de uma serra, né? É parecida com a triangular, só que é um pouco deitada.
né? Tem a forma, ao invés de quadrada, tem também retangular. Então tem várias formas de onda. E essas formas de onda depende do sinal elétrico. Então esse sinal elétrico aqui está relacionado à tensão elétrica, que é a diferença de potencial, certo, entre os terminais de um circuito, sempre em função de um tempo. Essa tensão aqui também poderia ser uma reta aqui, ó. Seria uma tensão contínua, constante e contínua, certo? Só que aqui ela é alternada, certo? Tá indo no valor. Deixa eu tirar só uma dúvida em relação a isso. Se eu souber. Você está falando em tensão, corrente, só que aí tem mais VCC, não tem nada a ver com contínuo. Esse primeiro gráfico, por exemplo, certo, senoidal, seria um exemplo de corrente alternada ou não? Seria tensão alternada. Tensão alternada. Isso. Porque tá VCC. Quando for I, será corrente alternada, né? É porque eu não lembro de que material eu peguei, não foi de vocês não, né? Não foi de vocês não. Quando ela é alternada, é porque ela muda periodicamente de intensidade e de sentido. Observe que ela está mudando. Ora, ela está em um sentido, ora ela está em outro sentido, certo? Então aqui no sentido positivo, aqui no sentido negativo, e o seu valor também está alternando, ó. Vai aumentando até chegar um pico, né? Uma amplitude, seu valor máximo, certo? Que é esta amplitude aqui na crista da onda, certo? E aqui no vale são os picos aí, certo? Pico positivo e o pico negativo. Ok? Então a tensão, o sinal elétrico pode ser relacionado à tensão ou à corrente relacionado ao tempo, tá bom? Relacionado ao tempo. Aí tem umas características principais de um sinal elétrico, a amplitude, né? Então a amplitude aqui seria equivalente a esta distância aqui, certo? Ou essa distância em valor absoluto. Temos a amplitude, temos a frequência, que é frequência. Frequência é o sinal, o número de vezes que nós temos do sinal elétrico, né, na unidade de tempo, é a frequência. Lembre que frequência é o inverso do período, então tempo aqui. Se a gente começar o sinal elétrico aqui do zero, ele vai lá em cima, vai lá embaixo e retorna à posição zero. Aqui nós temos o período. Ou se a gente pegar a distância entre duas cristas, né? Ou duas amplitudes do sinal elétrico, que nós chamamos de comprimento de onda, essa distância, quando vocês estudaram lá em ondas, aqui também, daqui até aqui, se a gente pegar os tempos, nós temos o período, certo? Período é o tempo de uma oscilação completa, ou o tempo em que o sinal elétrico ele se repete. Então, daqui até aqui é um período. Quando ele chega aqui, o sinal elétrico se repete. Ó, ele sobe, como subir aqui, depois desce, e aí ele desce. Então, o sinal elétrico ele vai se repetindo, certo? A fase ainda não vamos ver ainda a fase com relação às formas dessa onda, certo? Mas vamos ver aí outros valores com relação a, por exemplo, a tensão de pico, positivo, negativo, valor médio, certo? Amplitude, valor eficaz, isso tudo a gente vê aí com relação ao sinal elétrico, certo? Alguns valores a própria figura já nos dá,
como o período, a amplitude. Outros a gente tem que calcular diretamente. Se a gente acha o período, a gente determina a frequência. Lembrando lá, a frequência é o inverso do período, né? Certo? E outras fórmulas matemáticas para determinar a tensão média, tensão eficaz, que eu acho que eu não coloquei para a gente ver hoje isso, mas aqui eu tenho um osciloscópio analisando aí a forma do sinal elétrico e aqui um analisador de espectro. É mais usado o osciloscópio, certo? Para analisar aí sinais elétricos. Aqui eu tenho uma fonte contínua, como se falou, a CC. Quando a tensão ou a corrente podem ser representados por um valor constante com relação ao tempo. Lembrando, aqui é uma fonte de tensão, traço maior, ele é positivo, traço menor, ele é negativo. Então, a tensão entre os terminais, né, ele é positivo, então é mais 5 volts, então ele é contínuo, certo? Uma pilha, uma bateria, a gente tem uma tensão contínua. Aqui, observe que ele inverteu a polaridade. Embaixo está o traço maior, polo positivo, em cima está o traço menor, polo negativo. Então, observe que aqui, ó, menos 5 volts agora, contínuo, né? Então, polaridade aqui negativa, certo? Então, se vocês pegaram uma pilha, vocês vão ver essa mesma coisa, né? As polaridades aí, positiva e negativa. Aí uma fonte de corrente alternada, de tensão alternada. Deixa-me ver quem vai entrar aqui. Lady fugiu e voltou. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, que maravilha, consegui aqui. Então, na fonte alternada ou de corrente alternada, quando a tensão à corrente muda periodicamente de intensidade e sentido no tempo, como eu falei para vocês, né? Ora, ela tem a polaridade positiva, né? Outra, ela tem polaridade negativa. Então, eu tenho uma chave aqui que vai ligar, pode ligar aqui nos terminais A ou B, e a depender em que terminal está, observe que eu tenho aqui 5 volts, essa fonte de tensão, e aqui também 5 volts, só que com a polaridade invertida, traço maior, polo positivo, aqui traço menor, polo negativo. Então, quando essa chave está ligado ao terminal A, eu tenho polo positivo. Então, eu tenho uma fonte aqui, né, mais 5 volts. Quando é ligada a B, eu tenho uma ligação com traço menor, ou seja, polo negativo, menos 5 volts. Então, vai alternando as chaves aqui, certo? Quando eu alterno as chaves no mesmo intervalo de tempo, eu formo aqui uma onda periódica. Periódica porque está relacionado a intervalos de tempos iguais, certo? Então, onda periódica. Ou eu posso também numa onda periódica, no tempo aqui A 5 segundos, o tempo B 2 segundos, e fico alternando de 5 segundos e 2 segundos, ou seja, eu não vou ter uma onda senoidal, vou ter uma onda retangular, ou quadrada, ou de serra, ou triangular, depende da configuração que vai dar, certo? Depende aí dessa alternação com relação ao tempo, certo? Aqui eu tenho a forma de onda de tensão periódica, aqui deu uma onda retangular, certo? Entre 5 e menos 5. Observe que o intervalo de tempo aqui é de 0 a 2 segundos e de 2 a
3 segundos na tensão negativa. Então, de 0 a 2 segundos na polaridade positiva e 1 segundo apenas, ó, de 2 a 3, então 1 segundo apenas na polaridade negativa. Então ele alternou essa chave aqui na posição A, 2 segundos, deu 5 volts, e mudou para B só em 1 segundo, dando menos 5 volts, certo? Então 1 segundo menos 5 volts, 2 segundos 5 volts, e vai alternando, ó, de 3 a 5, dá 2 segundos na posição 5 volts, e 6 menos 5, 1 segundo na tensão menos 5 volts. Então deu essa forma aqui dessa onda retangular, tá bom? Então depende lá de quanto tempo você vai deixar a chave nesses terminais. Aí vai dar essa forma, essas formas dessa onda. Então aí são os parâmetros dos sinais elétricos: período, frequência, amplitudes de pico a pico, pico positivo, pico negativo, valor médio e o valor eficaz. Desses aqui, período a gente já vê direto no gráfico, na forma da onda, e as amplitudes, tanto de pico a pico, pico positivo e pico negativo. Os outros, frequência, valor médio e valor eficaz, aí usa matemática para a gente determinar esses valores. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma onda que representa aqui um sinal elétrico. Onde eu tenho aqui o tempo e aqui a tensão. E essa onda vai começar neste ponto aqui, que é o nosso 0 volts. Aqui é o 0 segundo, certo? Poderia coincidir os zeros aqui, certo? Poderia. Aí eu vou fazer esta onda dessa forma, como vocês estudaram lá em Física 2B. Então, vai lá para a parte mais alta, vai lá para a parte mais baixa e volta à posição 0. O que é isso? O tempo aqui, esse tempo aqui é chamado de quê? Período, né? Período, porque ele saiu da posição 0, foi na parte mais alta, foi na parte mais baixa e voltou ao 0. Então a gente tem aí o que equivale a um período, certo? Se a gente continuar esse sinal elétrico, ele vai se repetir. Observe, essa parte está subindo, essa parte aqui, ó, né? Aí depois desce e volta lá. Então aqui nós temos um segundo período, certo? Essa distância do ponto 0 até a parte mais alta, que é a nossa amplitude, certo? Nós chamamos de amplitude positiva do pico, né? Então, é a amplitude do pico positivo, assim como essa distância do 0 até a parte mais baixa é uma amplitude. Em uma onda senoidal, o valor da amplitude positiva ela é igual ao valor da amplitude negativa, em valores absolutos, em uma onda senoidal, certo? Esse valor é igual a esse valor em módulo, como vocês viram em Física 2B. Se for outro tipo de onda,
pode ser que não sejam valores iguais, certo? Então, observe que nós temos o valor do pico positivo, o valor do pico negativo, e o valor de pico a pico é quando nós temos aí os valores do valor do pico negativo até o pico positivo. Então, a tensão de pico a pico, certo? Pode ser a corrente também, mas aqui a gente está analisando a tensão, certo? Então, amplitude de pico a pico, amplitude de pico positivo, amplitude de pico negativo. Lembrando que se eu quiser achar a frequência, eu não acho diretamente pelo gráfico, a depender da situação, eu calculo através dessa expressão, frequência é o inverso do período. Eu só acharia a frequência se ele me dissesse, a frequência vai até esta posição aqui, 2t. Quem é frequência? Eu tenho duas oscilações em determinado instante e faço o número desse sinal elétrico que se repete nessa relação com o tempo, certo? Mas matematicamente. Então, diretamente apenas o período, tensão de pico positivo, tensão de pico negativo e a tensão aí, ou amplitude de pico a pico. Tá bom? Perguntas até aí? Daqui a pouco, né? Vamos lá. O que é que tem mais aqui? Aqui é uma figura que tem no material de vocês do CEDERJ. Observe que o valor de pico aqui. Quem é o valor de pico aqui? Pico positivo. 180 volts. 180 volts. E quem é o valor do pico negativo? Menos 180. Menos 180 volts. Se é senoidal, o valor de pico positivo, 180, valor de pico negativo, menos 180. Valor de pico a pico, amplitude de pico a pico. Seria 360. 360. Então, 180 mais 180, 360 volts, certo? Aqui eu tenho o período, saiu do zero, vai lá em cima, vai lá embaixo e volta ao zero o período, mas posso ter o período em qualquer lugar. Se ele começar na crista, ele vai lá embaixo e volta lá em cima. Então, se eu tiver o intervalo de tempo daqui até aqui, eu tenho o período. Então, qualquer posição que a gente queira, desde que forme, que ele passe na posição mais alta e na posição mais baixa, eu tenho um período, certo? Tem um período. Aqui não temos como determinar, porque de 0 até 10 é aqui, né? Então deveria ter um valor aqui para a gente determinar o período. Ou daqui até aqui. Então não temos aí neste gráfico como determinarmos, não. Aqui eu tenho uma tensão contínua, né? Então a tensão ela é de 1 volt, certo? Então nesse caso a tensão de pico positivo é 1 volt. Deixa eu pegar essa figura aqui. A tensão de pico positivo, Vp+, e a tensão de pico negativo é o zero, certo? Então, tensão de pico positivo, tensão
de pico negativo, ou seja, não é uma onda senoidal, então os valores de pico não são iguais em módulo, certo? Então, tensão de pico positivo e pico negativo. Qual a tensão aqui de pico a pico? 1. Perfeito. 1 volt. Ou seja, é como se fosse essa distância aqui, né? Então, de 0 até 1 volt. Deixa eu salvar aqui. Cadê esta outra figura aqui? Essa outra figura aqui. Quem é a tensão de pico positivo aí? Seria menos meio. Exatamente. Tensão de pico positivo menos 0,5. Então, mesmo sendo aqui o sinal de menos 0,5, é na maior amplitude aqui, ó. O que importa é que seja na amplitude. Então, menos 0,5. E a de pico negativo vale quanto? Quanto? Menos um. Isso mesmo. Amplitude de pico negativo menos 1,5. Que é isso aqui, né? Certo? Quem é aí amplitude de pico a pico, a tensão de pico a pico? 1 volt. 1 volt. Perfeito. Certo? Então, essa distância aqui, né, equivale a 1. Então, 1 volt. Tensão de pico a pico. E para a gente finalizar hoje, quem é aí a tensão de pico positivo? 2. Observe que aqui, né, ó, vale 2, né? Tensão de pico positivo. E a tensão de pico negativo? Menos 3, perfeito. Menos 3 volts. E quanto é a tensão de pico a pico? Organizou? 5 volts. É verdade. Porque essa distância de 0 a 3 é 3. E aqui é 2, né? 3 mais 2, 5. Então a tensão de pico a pico, 5 volts. Certo? Ficou faltando nessa aula a gente falar do valor médio e o valor eficaz, certo? A gente vai deixar para a próxima aula